O povo, você presente. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Olá! Nado livre, borboleta, peito e costa. Existem 4 estilos de natação que levam em consideração o posicionamento do tórax e os movimentos das pernas e braços. Para as crianças, o esporte é uma atividade que pode ser ao mesmo tempo saudável e recreativa. Para os adultos, tem vários benefícios, inclusive a possibilidade de competir. O mais antigo e popular dos esportes aquáticos. A natação perdeu espaço para outras atividades físicas, mas para quem é adepto, como Patrícia, ela nunca saiu de moda. Eu estava precisando de um condicionamento físico, né? Então a natação para mim foi a melhor opção que eu tive, né? Eu gosto de nadar, me ajuda a respirar, me ajuda na postura, ajuda nos meus problemas na coluna também. Então para mim foi a melhor opção. Ídolos do esporte, como César Cielo, têm inspirado amadores como Lindenberg. Há 2 décadas, o corretor de imóveis pratica o esporte e há 2 anos conseguiu um bom rendimento em uma competição. Participei no Sesc há 2010, mais ou menos. Foi 12 horas nadando, das 7 da manhã às 7 da noite, e nós ficamos em 2º lugar. Além do prazer de poder participar de provas, os benefícios para a saúde são inúmeros. A natação é um dos esportes mais saudáveis, pois trabalha a musculatura e articulações do corpo. Há também o benefício dessa prática esportiva desenvolver o sistema cardíaco e respiratório. A natação ela é um esporte mais completo, que você trabalha tanto a sua parte superior como a parte inferior, das pernas e braços, e também a questão do cardiovasculares, que você tem também da respiração. Então, a natação realmente é um dos melhores esportes mais completos que você possa fazer. Esses pequenos alunos dão as primeiras braçadas. Segundo os médicos e educadores físicos, a natação é indicada a partir dos 6 meses de idade. Além de contribuir no desenvolvimento psicomotor, com a natação, eles podem ficar mais independentes e confiantes. Os pais ficam mais seguros quando saem, de ver que a criança já sabe pelo menos mergulhar, se segurar, né, na barrinha. A independência é bem maior, né? Quando eles já começam a nadar bem cedo, né? E a gente já começa o programa falando sobre esse esporte mais popular e também tido como mais completo, né, a natação. E o nosso convidado é o médico do esporte, o Dr. Mauro Fusic, que vai explicar pra gente. Dr. Mauro, realmente a natação é o esporte mais completo que existe ou isso é um exagero quando se fala dessa forma? Eu acho que a gente pode até dizer que realmente seja um esporte completo. Não dá para dizer que seja o mais completo, mas ele é um esporte completo porque ele envolve todas as articulações, envolve o trabalho de membro superior, membro inferior, tronco e de uma maneira coordenada, ou seja, para a criança você acaba desenvolvendo o aspecto neuromotor da criança e aí facilita no desenvolvimento da criança depois. E por que a gente vê, assim, as pessoas leigas, pelo menos que não participam de competições e campeonatos, veem a natação muito voltada para a criança, quando está começando, as mães levam para iniciar um esporte, e não vê tanto os jovens procurando a natação para buscar um corpo, ou um bem-estar, ou uma saúde? Eu acho que para a criança é muito mais fácil, porque existe o aspecto recreativo, toda criança gosta de nadar, então é só colocar na piscina, elas começam a se movimentar. E aí os pais têm uma preocupação inicial, que seria de ir numa piscina, numa lagoa, que a criança não morresse afogada, né? Quando passa já para uma idade um pouco mais avançada, aí já começa a coisa ser um pouco mais séria. Ou seja, de um aspecto recreativo, passaria para ser um aspecto mais competitivo. E aí talvez, nesse aspecto, os adolescentes não tenham realmente assim muito interesse. Até porque também como a criança começa muito precocemente uma atividade física, a característica da criança é ela enjoar relativamente rápido, ela tem outros objetivos ou outros atrativos em outros esportes depois. Então ela começa cedo, acaba meio que se esgotando cedo, então talvez haja um lapso, na verdade, justamente na fase da adolescência. E para os pais, assim, quando eles procuram ou pedem um aconselhamento desse tipo, o senhor também sempre indica para a criança natação ou outros esportes também fariam parte aí desse início da vida?
Na verdade, eu acho que a gente tem que ouvir mais a criança do que o médico propriamente dito, né? Ou seja, a habilidade que a criança tem, o atrativo que a criança tenha, porque eu acho que o esporte tem que ser, acima de tudo, algo prazeroso para que as pessoas continuem fazendo. Se a pessoa, logicamente, tiver alguma necessidade específica, aí a natação poderia ser uma indicação, mas eu acho que acima de tudo a gente tem que ouvir a criança. E como é que é o treinamento, por exemplo, de um atleta da natação? Ele é diferenciado? Ele tem que ir mais vezes durante o dia para a piscina? Como é que funciona? Na verdade, o atleta ele tem uma particularidade específica que é a competitividade. E a gente sabe que o esporte recreativo, ele geralmente é saudável, porque ele respeita os limites do corpo. Já para o esporte competitivo, muitas vezes ele deixa de ser saudável, porque você ultrapassa os limites do corpo. Por quê? O princípio do treinamento seria sobrecarregar o organismo. E a maneira como o organismo vai reagir a essa sobrecarga, a se adaptar a essa sobrecarga, varia de pessoa para pessoa. Então, o esporte competitivo, o atleta em si, obviamente que ele tem que ter um cuidado maior, nutricional, cuidado de fazer trabalhos paralelos à natação, porque senão ele fica repetindo o mesmo movimento e algumas outras características do sistema músculo-esquelético deixam de ser trabalhados, que são importantes também até para a melhora da performance do atleta. Esse atleta que ele está na água, está se exercitando e fazendo movimentos repetitivos, ele tem que também ter um trabalho muscular muito forte, né? Para poder... é importante. A gente acha que a natação é um esporte dos mais seguros, porque não envolve contato físico, não tem grandes impactos. Mas só para você ter uma ideia, existe uma entidade que a gente chama de ombro do nadador. Devido ao número repetitivo de movimentação do ombro, né, a articulação do ombro, ela pode sofrer realmente alguns processos inflamatórios a nível de tendão ou de tendões, que podem realmente dificultar a carreira esportiva do atleta. A gente pode lembrar também o exemplo do Michael Phelps, né, que está com esse problema, quase aposentado. Isso. A natação, como eu havia comentado, geralmente começa-se muito precocemente, né? E a gente tem notícia realmente de alguns nadadores que chegam num determinado momento que meio que se esgotam daquele nível de competitividade ou de competição e acabam querendo curtir a vida, fazer outras coisas, ter outros atrativos também. Isso a gente viu em alguns atletas agora nas Olimpíadas, alguns até voltando a competir. Eu acho que tem aquelas oscilações, né? Tem momentos que você tem um atrativo, que tem um objetivo, depois você deixa um pouco de ter, depois volta eventualmente a ter novamente. Por outro lado, quando é que a gente pode pensar na natação como um tratamento, uma coisa que é indicada? Por exemplo, eu vi relatos de pessoas com problemas respiratórios, para emagrecer também. Quando é que a gente pode indicar pensando num tratamento? Então, por partes, né? Problemas respiratórios. Na verdade, chega a ser um mito dizer que a natação seria bom para asma, né? É um mito no seguinte sentido, não é que melhora a asma em si, mas ao melhorar a capacidade respiratória do indivíduo, quando ele... O povo, você presente. Vida e saúde. Apoio cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Olá! Nado livre, borboleta, peito e costa. Existem 4 estilos de natação que levam em consideração o posicionamento do tórax e os movimentos das pernas e braços. Para as crianças, o esporte é uma atividade que pode ser ao mesmo tempo saudável e recreativa. Para os adultos, tem vários benefícios, inclusive a possibilidade de competir. O mais antigo e popular dos esportes aquáticos. A natação perdeu espaço para outras atividades físicas, mas para quem é adepto, como Patrícia, ela nunca saiu de moda. Eu estava precisando de um condicionamento físico, né? Então a natação para mim foi a melhor opção que eu tive, né? Eu gosto de nadar, me ajuda a respirar, me ajuda na postura, ajuda nos meus problemas na coluna também. Então para mim foi a melhor opção. Ídolos do esporte, como César Cielo, têm inspirado amadores como Lindenberg. Há 2 décadas, o corretor de imóveis pratica o esporte e há 2 anos conseguiu um bom rendimento em uma competição. Participei no SESC há 2010, mais ou menos. Foi 12 horas nadando, das 7 da manhã às 7 da noite, e nós ficamos em segundo lugar.
Além do prazer de poder participar de provas, os benefícios para a saúde são inúmeros. A natação é um dos esportes mais saudáveis, pois trabalha a musculatura e articulações do corpo. Há também o benefício dessa prática esportiva desenvolver o sistema cardíaco e respiratório. A natação ela é um esporte mais completo, que você trabalha tanto a sua parte superior como a parte inferior, das pernas e braços. E também a questão do cardiovasculares, que você tem também da respiração. Então, a natação realmente é um dos melhores esportes mais completos que você possa fazer. Esses pequenos alunos dão as primeiras braçadas. Segundo os médicos e educadores físicos, a natação é indicada a partir dos 6 meses de idade. Além de contribuir no desenvolvimento psicomotor, com a natação, eles podem ficar mais independentes e confiantes. Os pais ficam mais seguros quando saem, de ver que a criança já sabe pelo menos mergulhar, se segurar, né, na barrinha. A independência é bem maior, né, quando eles já começam a nadar bem cedo, né? E a gente já começa o programa falando sobre esse esporte mais popular e também tido como mais completo, né, a natação. E o nosso convidado é o médico do esporte, o Dr. Mauro Fusic, que vai explicar pra gente. Dr. Mauro, realmente a natação é o esporte mais completo que existe ou isso é um exagero quando se fala dessa forma? Eu acho que a gente pode até dizer que realmente seja um esporte completo. Não dá para dizer que seja o mais completo, mas ele é um esporte completo porque ele envolve todas as articulações, envolve o trabalho de membro superior, membro inferior, tronco e de uma maneira coordenada, ou seja, para a criança você acaba desenvolvendo o aspecto neuromotor da criança e aí facilita no desenvolvimento da criança depois. E por que a gente vê, assim, as pessoas leigas, pelo menos que não participam de competições e campeonatos, veem a natação muito voltada para a criança, quando está começando, as mães levam para iniciar um esporte, e não vê tanto os jovens procurando a natação para buscar um corpo, ou um bem-estar, uma saúde? Eu acho que para a criança é muito mais fácil, porque existe o aspecto recreativo, toda criança gosta de nadar, então é só colocar na piscina, elas começam a se movimentar. E aí os pais têm uma preocupação inicial, que seria de ir numa piscina, numa lagoa, que a criança não morresse afogada, né? Quando passa já para uma idade um pouco mais avançada, aí já começa a coisa ser um pouco mais séria. Ou seja, de um aspecto recreativo, passaria para ser um aspecto mais competitivo. E aí talvez, nesse aspecto, os adolescentes não tenham realmente assim muito interesse. Até porque também, como a criança começa muito precocemente uma atividade física, a característica da criança é ela enjoar relativamente rápido, ela tem outros objetivos ou outros atrativos em outros esportes depois. Então ela começa cedo, acaba meio que se esgotando cedo, então talvez haja um lapso, na verdade, justamente na fase da adolescência. E para os pais, assim, quando eles procuram ou pedem um aconselhamento desse tipo, o senhor também sempre indica para a criança natação ou outros esportes também fariam parte aí desse início da vida? Na verdade, eu acho que a gente tem que ouvir mais a criança do que o médico propriamente dito, né? Ou seja, a habilidade que a criança tem, o atrativo que a criança tenha, porque eu acho que o esporte tem que ser, acima de tudo, algo prazeroso para que as pessoas continuem fazendo. Se a pessoa, logicamente, tiver alguma necessidade específica, aí a natação poderia ser uma indicação, mas eu acho que acima de tudo a gente tem que ouvir a criança. E como é que é o treinamento, por exemplo, de um atleta da natação? Ele é diferenciado? Ele tem que ir mais vezes durante o dia para a piscina? Como é que funciona? Na verdade, o atleta ele tem uma particularidade específica que é a competitividade. E a gente sabe que o esporte recreativo, ele geralmente é saudável, porque ele respeita os limites do corpo. Já para o esporte competitivo, muitas vezes ele deixa de ser saudável, porque você ultrapassa os limites do corpo. Por quê? O princípio do treinamento seria sobrecarregar o organismo. E a maneira como o organismo vai reagir a essa sobrecarga, a se adaptar a essa sobrecarga, varia de pessoa para pessoa. Então, o esporte competitivo, o atleta em si, obviamente que ele tem que ter um cuidado maior, nutricional, cuidado de fazer trabalhos
paralelos à natação, porque senão ele fica repetindo o mesmo movimento e algumas outras características do sistema músculo-esquelético deixam de ser trabalhados, que são importantes também até para a melhora da performance do atleta. Esse atleta que ele está na água, está se exercitando e fazendo movimentos repetitivos, ele tem que também ter um trabalho muscular muito forte, né? Para poder... é importante. A gente acha que a natação é um esporte dos mais seguros, porque não envolve contato físico, não tem grandes impactos. Mas só para você ter uma ideia, existe uma entidade que a gente chama de ombro do nadador. Devido ao número repetitivo de movimentação do ombro, né, a articulação do ombro, ela pode sofrer realmente alguns processos inflamatórios a nível de tendão ou de tendões, que podem realmente dificultar a carreira esportiva do atleta. A gente pode lembrar também o exemplo do Michael Phelps, né, que está com esse problema, quase aposentado. Isso. A natação, como eu havia comentado, geralmente começa-se muito precocemente, né? E a gente tem notícia realmente de alguns nadadores que chegam num determinado momento que meio que se esgotam daquele nível de competitividade, de competição, e acabam querendo curtir a vida, fazer outras coisas, ter outros atrativos também. Isso a gente viu em alguns atletas agora nas Olimpíadas, alguns até voltando a competir. Eu acho que tem aquelas oscilações, né? Tem momentos que você tem um atrativo, que tem um objetivo, depois você deixa um pouco de ter, depois volta eventualmente a ter novamente. Por outro lado, quando é que a gente pode pensar na natação como um tratamento, uma coisa que é indicada? Por exemplo, eu vi relatos de pessoas com problemas respiratórios, para emagrecer também. Quando é que a gente pode indicar pensando num tratamento? Então, por partes, né? Problemas respiratórios. Na verdade, chega a ser um mito dizer que a natação seria bom para asma, né? É um mito no seguinte sentido, não é que melhora a asma em si, mas ao melhorar a capacidade respiratória do indivíduo, quando ele tiver uma crise de asma, essa crise vai ser mais branda e ele não vai ter tanto sofrimento assim. Mas dizer que a natação é boa para asma, para curar a asma, isso não é verdade. Em relação a outros esportes, por exemplo, a maior parte dos esportes envolve contato físico e a natação não tem isso, então em teoria seria um esporte seguro. Outra comparação entre uma natação e uma corrida. A corrida também é um esporte que tem um alto gasto calórico, bastante semelhante à da natação, em termos proporcionais. No entanto, a corrida tem um impacto da corrida. A natação teria menos impacto. Então, depende realmente de cada patologia. Se a pessoa tem uma específica necessidade, aí a gente pode indicar a natação para aquele benefício. Outra dúvida que pode ser um mito também, que eu gostaria de tirar aqui com o Dr. Mauro, é com relação às mulheres que se preocupam, vou fazer a natação, eu tô com medo das minhas costas vão ficar mais largas. Existe isso ou realmente é um mito? Quando a gente observa uma nadadora altamente competitiva, a gente percebe uma mudança realmente no biotipo da pessoa. Mas isso são para esportes altamente competitivos e que treinam 4, 5 horas por dia. Para aquela pessoa que vai fazer a sua natação 1 hora por dia, benefício da saúde, até para emagrecer, como você havia comentado, isso não vai repercutir, obviamente, porque seria um nível de esforço que não mudaria necessariamente ou fundamentalmente mudaria o biotipo da pessoa. Se a gente fosse pensar em outros esportes praticados na água, né? Quais seriam os que o senhor citaria e indicaria para os seus pacientes, dependendo do caso? Os esportes aquáticos, de uma forma geral, como eles diminuem a ação da gravidade, tem uma grande indicação para pacientes que têm alguma limitação osteoarticular. Por quê? A gente sabe que a ação da gravidade, o peso do nosso corpo atuando sobre articulações às vezes comprometidas, poderia causar dor ou até um aumento do quadro, uma progressão do quadro, um agravamento do quadro. Quando se exercita dentro de um ambiente aquático, diminui-se a ação da gravidade e, consequentemente, o aspecto de cargas mecânicas sobre as articulações diminui. E isso acaba trazendo um benefício, ou seja, a pessoa trabalha a sua musculatura sem ter o malefício do impacto. Porque a gente tem que entender o seguinte, que a musculatura ela é importante também para o amortecimento do impacto. Só que existe o impacto da ação da gravidade. Então, voltando ao exemplo da corrida e da natação, na corrida e na natação se trabalham músculos, até certo ponto, de uma maneira semelhante em termos de gasto calórico. Mas a grande diferença fundamental é justamente a ocorrência de impacto direto sobre as articulações na corrida. Doutor Mauro, por que a gente tem a moda da corrida e não tem a moda da natação aqui em Fortaleza? Bom, existem as modas, essas modas elas vão se modificando. Esse boom da corrida, eu até acredito que existem algumas explicações
que não sei se são comprovadas assim por pesquisas, mas eu vejo assim, a corrida realmente ela tem um atrativo muito grande, porque ela é muito fácil de você fazer, ou seja... tem mar também, tá aí, tá disponível. Mas o mar, bom, estraga o cabelo, a pele, então tem os cuidados, você tem que sair do mar e se enxugar. Por exemplo, na corrida você entra, sai da corrida, vai para o carro e vai para casa, e aí assume a sua rotina. Eu acho que, por exemplo, ir para uma piscina, você tem que marcar um horário na piscina, tem que ter um treino específico para isso. A corrida não. Você leva o seu tênis, o seu short, a sua camiseta e de repente você está correndo por aí. Ok, doutor Mauro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco vamos conhecer melhor um dos esportes como o wakeboard e o stand-up paddle. Daqui a pouco.